crescer e liderar. Este é o nosso lema, com fé no coração e a força em cada tema. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. Você está ouvindo a nova temporada do podcast sobre liderança, produzida em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. Te convido a acessar o meu site, fernandagonçalves.com, o meu Instagram, eu.fernandagonçalves, e a maratonar todos os episódios deste podcast. Fernanda na voz, ensinando a lutar. Na vida a meta é sempre melhorar. E no episódio de hoje falaremos sobre a fraude no espelho. É importante, não desista, nunca seja perseverante, pois o sucesso nasce na mente, no agir. Com esforço conjunto, você vai conseguir. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais esse episódio do nosso podcast. Já pega a sua garrafa de água, a sua xícara de chá ou de café e quem sabe a sua taça de vinho para a gente poder bater esse dedo de prosa. No nosso último encontro, falamos sobre uma vulnerabilidade externa, o peso das dívidas. Se você não ouviu, volta um episódio, hein? Hoje vamos falar sobre uma batalha que acontece do lado de dentro, na mente de muitos dos líderes mais competentes que eu conheço. É a sensação de estar em uma reunião importante, por exemplo, olhando para todos na sala e pensando: eles todos parecem tão inteligentes e seguros. A qualquer momento eles vão descobrir que eu sou uma fraude e não deveria estar por aqui. Esse sentimento tem um nome, você já deve ter ouvido falar: a síndrome do impostor. Hoje, vamos jogar uma luz sobre esse medo e descobrir como liderar, não apesar dele, mas através dele. Se está fazendo sentido todo esse contexto inicial desse episódio, já encaminha esse episódio para um amigo seu. De repente você está pensando assim: nossa, ontem eu estava falando sobre isso com um amigo, né? Então, nada por acaso, aproveita e já encaminha para os seus familiares, para os seus amigos. Vamos levar essa informação, esse conhecimento ao maior número de pessoas possível. A síndrome do impostor não é modéstia. É uma crença persistente de que você não é bom o suficiente, apesar de todas as evidências externas, promoções, resultados, elogios, provarem o contrário. É atribuir o seu sucesso à sorte, ao time, ou a ter enganado o mundo todo. A gente muitas vezes pensa assim, né? Na liderança, isso se manifesta de formas destrutivas. Então, já pega o seu caderno para você ir anotando e vendo, né, se por acaso você já passou por isso, se tem alguém que você está vendo que está passando por isso, para você poder também ajudar essa pessoa, né? Então, se manifesta primeiro por um perfeccionismo exagerado. Como você teme que qualquer pequeno erro exponha essa sua fraude, você se torna obcecado por detalhes. Revisa o trabalho da equipe de forma exaustiva e atrasa entregas em busca de uma perfeição que não existe. Me conta aí, quem nunca esteve nessa fase, sabe, de querer controlar ao extremo e ter em mente que não pode errar. Gente, carregar esse peso é muito complexo e, com o tempo, ele nos adoece.
Outra forma destrutiva que isso se manifesta: microgerenciamento. Você centraliza as tarefas porque, no fundo, não confia que a equipe possa fazer tão perfeito quanto você. E o erro deles seria um reflexo da sua falha como líder. Isso também é muito importante. Muitas vezes você está perdendo o colaborador porque ele não aguenta o seu microgerenciamento. Ele não aguenta você no cangote dele toda hora verificando, perguntando se está pronto, apontando só as falhas. Sabe? Pensa sobre isso. Se isso está afetando de forma destrutiva a sua liderança. Se manifesta também dessa forma que eu vou falar agora. Dificuldade em aceitar reconhecimento. Quando alguém te elogia, o que acontece? Você fica super desconfortável. Você minimiza a conquista. Ah, que isso? Ah, não foi nada demais. Ou desvia o crédito. Ah, pô, dei uma baita sorte. Pois aceitar o elogio, olha que interessante isso, gente. Pois aceitar o elogio seria confrontar a sua crença interna de que você não merece. Nossa, gente, isso é um tapa na cara para a gente refletir muito, tá? E isso é um ponto, inclusive, que eu, Fernanda, preciso melhorar, porque eu tenho muitas dificuldades de receber elogio. Olha só, né? Nada é por acaso. Eu aprendo muito aqui falando para vocês não têm ideia. Bom, e uma outra forma que se manifesta também de forma destrutiva é a aversão aos riscos. Você evita novos desafios ou projetos inovadores porque o medo de falhar e ser descoberto, né, que você não é isso tudo, é maior do que a vontade de crescer. Esse é outro tapão, hein, gente? Vamos pensar sobre isso? Será que você tem evitado avançar porque você tem essa crença de que se você falha, você vai ser realmente descoberto, as pessoas vão realmente saber que você é uma fraude? Isso é muito importante, isso tudo que a gente está trazendo aqui. Porque quando a gente está inconsciente, a gente nem percebe, né? A gente vai na toada, realmente passa a dizer que não quer aprender, ou que não quer assumir esse projeto, dá desculpa que tem falta de tempo. Enfim, inventa qualquer coisa, diz que tá bom do jeito que tá, que não acha que é o momento. E quando a gente vê, tem tantas crenças, camadas, né, por detrás disso. Não estou falando que para você sair aceitando tudo, à torta direito, e viver uma vida sem sentido, não. Mas que vale a pena pensar sobre como essa forma de aversão a riscos, né, tem tudo a ver com essa síndrome do impostor. E aí, gente, eu quero trazer para vocês aqui 3 práticas de autoaceitação. Vamos desmascarar esse impostor que existe na gente? É possível, né? Então, vamos olhar para isso. A cura para a síndrome do impostor não é só pensar positivo. É um trabalho de autoaceitação e de ressignificar o que é ser um líder, de ressignificar essa história do erro, que você acha que você nunca pode falhar, né? Que a sua equipe nunca pode falhar, que você é perfeito, que as pessoas têm que te ver nesse lugar do pedestal de perfeição, de que nunca erra, de que não tem problema, ok? Então vamos lá. Primeira prática. Colecione fatos, não sentimentos. Nossos sentimentos mentem, os fatos não. Crie um arquivo de evidências. Tenha uma pasta no seu e-mail ou um documento onde você salva todos os feedbacks positivos. Os e-mails de clientes agradecendo, os dados daquele projeto que deu certo. Quando a voz do impostor gritar aí na sua mente, abre esse arquivo e leia os fatos. Os fatos dizem que você é competente. O sentimento é apenas um sentimento nesse momento. Porque você pode estar passando por uma dificuldade, né, algum gatilho, e isso pode trazer à tona esse impostor. Então, essa prática de colecionar fatos, não sentimentos, para mim faz muito sentido. Anota também para você poder fazer. Depois, a segunda prática de autoaceitação. Diferencie ser de saber. O impostor sussurra que você precisa saber tudo para ser um bom líder.
Isso é uma mentira. A liderança moderna não é sobre ter as respostas ou ter todas as respostas na ponta da língua. É sobre fazer as melhores perguntas, facilitar o trabalho de pessoas inteligentes e ter a humildade de sempre aprender, de ser aprendiz. Troque a pressão do eu preciso saber tudo pela postura do eu preciso facilitar e aprender. Gente, isso para mim faz muito sentido. E há alguns episódios atrás eu falei sobre uma síndrome de que a gente acha que tem que saber tudo, que a gente acha que está sempre atrasado. Sabe? A gente precisa olhar para isso. Então, diferenciar ser do saber é crucial. Terceira prática aqui de autoaceitação, que é fundamental. Compartilhe sua vulnerabilidade com as pessoas certas. A gente só vem falando nessa nova temporada sobre vulnerabilidade. Só que você tem que saber compartilhar com as pessoas certas. Assim como no endividamento, silêncio alimenta o monstro, encontre um mentor ou um grupo de outros líderes e compartilhe esse sentimento. Você ficará chocado ao descobrir que 9 em cada 10 deles sentem ou já sentiram a mesma coisa. Saber que você não está sozinho nessa é extremamente, anota aí, gente, libertador. A vulnerabilidade compartilhada, ela cria essa conexão e normaliza a experiência. Porque muitas vezes a gente acha que isso é só nosso. Só a gente está passando por isso, o que está acontecendo? E você entra em outras crises, né? Até numa crise existencial. Porque a síndrome do impostor não deixa de ser uma crise existencial, quando a gente dá muito poder a ela. Então, quando você consegue falar com outras pessoas, e as outras pessoas compartilham que estão passando ou já passaram por isso, nossa, isso te dá um baita alívio, porque você sabe que vai poder sair dessa, sabe? Que outras pessoas já saíram. Então você também vai conseguir. Então isso é muito importante. Muitas vezes a gente está num movimento solitário, introspectivo. Eu sei que faz parte, mas a gente precisa olhar para quando a gente precisa se conectar, se comunicar, sabe? Fazer contato com pessoas que estão na mesma sinergia, que a gente confia, que a gente vê, né? Que não é só o que ela fala, é o que ela faz, ela dá o exemplo. Então, eu tenho certeza que tem alguém próximo de você que você possa compartilhar isso e conversar, tá? E a gente vai agora para a nossa semente da semana. Queria saber se vocês estão fazendo a semente da semana, gente. Então, se você estiver fazendo, você me manda aí uma mensagem no WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando na mensagem o meu nome, porque eu quero saber o que você está fazendo, o que está fazendo sentido. Essa semente da semana tem sido uma semente também, porque não adianta só eu plantar aqui. Eu quero que você também possa plantar, mas tem que fazer sentido, né? E a gente vai plantar nossa semente essa semana para começar a calar a voz desse impostor. A semente da semana é o eu contribuí. Como que nós vamos plantar? Ao final de cada dia de trabalho, escreva uma frase que comece com hoje eu contribuí para. E fala que você contribuiu. Hoje eu contribuí, por exemplo, para a clareza da equipe ao facilitar a reunião de planejamento. Hoje eu contribuí para o desenvolvimento da Ana ao dar um feedback construtivo. Enfim, traga isso todos os dias nessa próxima semana. Por que a síndrome do impostor foca no que falta? Sempre foca no que falta. Esse exercício te força a focar na sua contribuição real e específica. Ele muda a narrativa do eu não sou bom o suficiente para o eu agrego valor dessa forma, né? Isso faz muito sentido, né, gente? Eu agrego valor dessa forma e cada um tem o seu jeito de agregar valor. Ele é um baita antídoto prático contra o sentimento de fraude. Líderes, a verdade amorosa de hoje é que sentir-se um impostor não significa que você é um. Significa que você é um profissional que se importa, que tem um alto padrão
e que provavelmente está crescendo. Abrace a jornada. Você não precisa ser perfeito para ser um líder extraordinário. Você só precisa ser autêntico, né? Buscar a sua essência, sempre. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre outra batalha silenciosa, a solidão no topo. Um grande abraço e lembre-se de ser gentil com você mesma, hein? Fernanda Gonçalves fala forte e claro. No caminho certo ela vai te guiar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre a fraude no espelho, da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003, colocando no assunto da mensagem o meu nome. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com. Este é o nosso lema.